ganho nada. Como é que se sente agora, de facto, agora de cara fechada? Bueno, pronto, moito triste por os adeptos que esta época están a sofrer, e triste por eles porque son incondicionais e sempre nos apoian, e é unha pena no poderles brindar, haberles podido brindar este título, mas pronto, a equipa deu todo en campo, podía haber caído de un lado e de outro antes de llegar incluso ao prolongamento, e as penalidades son treinadas diariamente. Hoxe pues, tocou non ser felices. Ontem Acevedo teve mérito? Sí, mérito a Acevedo, no acerto por parte nosa, prontos. Sinceramente ni he visto as penalidades, só eles foron máis eficaces e gañaron. Ricardo, pareceu-me ter sido até propositada a forma como o Futebol Clube do Porto chegou ao golo, em que aproveitou uma rotação da equipa do Hockey de Barcelos e acabou por colocar os jogadores também mais fortes para conseguir chegar ao golo. Depois, na segunda parte, a sua gestão é um bocadinho diferente. O Gonçalo até nem joga no prolongamento. Queria perguntar se ele teve depois ali algum problema físico e se acha que aquele período em que teve a jogar com menos um jogador, com tanto calor nas bancadas, acabou por penalizar a rotação que teve que fazer com menos jogadores, mais intensidade num jogo em que tudo pesa. Ben, en la primera parte el golo ven de explorar y conseguir ben esa situación de encontrar ben os espaços, porque é evidente que Barcelos estuvo de unha forma pues, máis recuada e defendiu ben, e é certo que costounos un bocado, sabíamos disto, mas non fuimos lúcidos en el ataque. En cuanto a la pregunta de Gonzalo, bueno, entendo que es lo típico. Ontem que non xogou a parte final, non houve ninguna pregunta a ver por que non xogou. Non ten ninguna situación física evidente, e achei, como axo sempre e vou a facer sempre, os mellores que podan dar la vitória ao Porto. En este caso, achei que debíamos entrar un bocado máis con tres elementos máis de defensa e uno á frente, e prontos, cando as coisas corren ben acertastes, cando non, pues, e após xogo é moito fácil facer el análisis. Carlos Rui Abreu, Antena 1. Qual é o peso que esta derrota tem na equipa, no balneário? Como é que encontrou os jogadores? E daqui para a frente o que falta ainda de conquistar esta época? Prontos, hoxe un momento moito duro, aparte, depois de facer un grande xogo nas meias, tiñamos toda a ilusão de poder repetir esa exhibição e conquistar un título, mas, como sempre digo, isto ya é pasado. Se hubiésemos conquistado esta Champions, tiñamos a obrigación exactamente igual de lutar el campeonato, e agora es difícil, mas amañá voltaremos a traballar e voltaremos a lutar por conquistar títulos, que é o que ten que facer esta equipa. Gonçalo e das grandes penalidades. Quando o Gonçalo, no início das grandes penalidades, é o Gonçalo que vai para marcar e depois pede para trocar com um colega e marca no fim. E pareceu-me até que do sítio onde eu estava, que era muito alto, que o remate do Gonçalo vai ao lado. Não houve ali, até pelo temperamento do Gonçalo, aquela questão de não ter sido utilizado tanto na segunda parte, de falta de confiança? Não te estou a ouvir bem. Como falávamos do Gonçalo não ter jogado muito na segunda parte, que não é uma pergunta lá, como disse, ele vai para as bolas paradas e é o primeiro que vai para marcar e pede para trocar com um colega.
quando vai rematar, quando vai depois no fim, remata, pareceu-me do meu sítio, vai ao lado. Não será também uma reação de falta de confiança, sendo do temperamento do Gonçalo? Gonçalo Alves es un jugador fantástico que en las últimas 5 épocas, si no estoy en error, es el máximo anotador, uno de los mejores tiradores del mundo, o treina cada día. Esta semana incluso hubo un plus de treino sobre estas situaciones. Hoxe non deu. Outras veces Gonçalo nos ha dado en moitas situacións, nada menos la Champions conquistada 2 anos atrás, foi moito efectivo e vital en cuartos, en medias e en la final. Isto é o desporto, confianza absoluta en Gonçalo e como sempre seguirá sendo el primer tirador noso en las penalidades. Está tudo? Muito obrigado a todos. Perguntas difíceis neste momento. Vamos começar. Perguntas primeiro ao capitão. Então, se põe o microfone à frente. É só fazer isto. É só fazer isto. Opa! Alguém direto? Boa tarde, Carlos Rui Abreu da Antena 1. O que é que sente nesta altura com esta vitória que fica para a história do clube? Olha, é um sentimento que eu penso que não há palavras. Eu referi há pouco que em criança jogava no quarto hóquei sozinho e dizia que ganhava a Liga dos Campeões e agora acabei de ganhar. É o atingir de um sonho. Não vou falar em justiça ou merecimento porque acho que quem ganha o Campeonato Europeu isso não está em causa. O sentimento é inexplicável. Quando jogava no quarto em criança. Mas já como é que era? Eu tinha a sorte de ter um quarto grandinho, abria a porta do armário e se a bola ficasse dentro era golo. Se saltasse para fora o guarda-redes defendeu. Não, um stick. Os meus pais deixavam jogar aqui em casa. Não era uma bola séria. Não. Nessa altura estava evidentemente muito longe de imaginar um momento de grande glória como este. Eu cresci e tive a sorte de ver o Barcelos atingir patamares muito altos a nível mundial. Vi o meu pai perder a Liga dos Campeões pelo Hóquei do Barcelos, por isso é normal que eu também tivesse em mente que um dia, ou melhor, sonhava que um dia podia atingir esse patamar. Agora chegou a minha hora e estou extremamente feliz e muito orgulhoso daquilo que eu consegui para o Hóquei do Barcelos, daquilo que eu consegui para a minha carreira e daquilo que nós, como equipa, conseguimos para Barcelos, porque acho que é um marco, se calhar, o mais alto dos últimos anos. Luís, eu tenho aqui um par de perguntas para te fazeres. A primeira que eu te quero viajar ao ano passado e à tristeza que tu mostraste depois de ter perdido a Taça de Portugal. Em casa. Hoje, quando tu percebes que marcas a tua grande penalidade, e que é uma grande penalidade, dá um conforto muito grande à equipa, são 2 golos de vantagem, tu pensas nisso tudo e nesta oportunidade que o desporto dá a cada dia de poderes ganhar novamente? Eu acho que nós, para podermos chegar aqui, a ter novas oportunidades, é preciso trabalhar muito. E eu recordo-me que o ano passado... peço desculpa, já foi este ano, mas eu disse que o Mister ia arranjar antídotos para nós não desligarmos ali, continuámos a trabalhar, porque as conquistas este ano ia ser só e apenas a Supertaça. E acabámos de ser campeões da Europa. Tu disseste que não estavas à espera de perguntas difíceis, mas tendo tu um cabeleireiro, o que é que vais fazer ao teu cabelo depois desta conquista? Essa é uma pergunta muito fácil e eu fiz a promessa, quando ganhei a Supertaça pintei e eu agora vou rapá-lo. Mas não sou só eu. Atenção que não sou só eu. Quem mais? Quase toda a equipa. Só aqueles que estão sujeitos a ficar careca que não me fizeram a promessa. Não, é de graça, eu ofereço. Eu ofereço. Eu queria te perguntar sobre a presença do teu pai aqui nas bancadas. Tu falaste sobre isso e sobre essa viagem. Olhaste para ele, já estiveste com ele, o que é que disseste? Não o vi, sinceramente não o vi nem antes nem durante o jogo. Só o vi agora na parte final, já durante os festejos. Isto o nome querido, quer se queira, quer não, está associado ao Hóquei Clube Barcelos, está associado a títulos no Hóquei Clube Barcelos. O meu pai ganhou alguns deles.
ver que ele consegue acompanhar os meus triunfos e esforçou-se sempre muito para que eu atingisse este patamar. Por isso estou muito orgulhoso e muito feliz de ele poder estar aqui ao meu lado num dia tão importante para mim como hoje. É muito grande, querido, mudei a casa. Apesar de estar o treinador campeão europeu ao seu lado, de alguma forma dedica este título ao seu pai? Eu dedico este título especialmente a toda a minha família, porque tenho uma família muito unida. Como filho nunca me faltou nada. Desde que casei, como homem nunca me faltou nada, por isso eu dedico à minha família, aos meus filhos e aos meus pais e às minhas irmãs, obviamente. Não só a eles, mas eu penso que inevitavelmente são as primeiras pessoas que me vêm à cabeça quando o jogo acaba e eu sei que sou campeão da Europa. Okay, só quero fazer mais uma pergunta. Quando levantou a taça e foi naquele espécie de bailado até aos seus colegas, o que é que ia a pensar? Nada. Não, ia a pensar que imaginei muitas vezes este momento. Depois as coisas nunca saem como nós imaginamos, porque o entusiasmo, a emoção e o sentimento vêm ao de cima, mas imaginei muitas vezes este momento e ia a pensar nele e penso que correu lindamente e a festa hoje vai ser longa, isso é garantido. Desculpe, nós lá fora encontramos o senhor já falámos aqui, que disse que, ao contrário de questões precoces, tu aos 13, 14 anos eras o suplente dos suplentes numa equipa de Barcelos e que depois, com muito trabalho, foste para o Liceu, foste para o Barcelona, cresceste muito, passaste por várias equipas e este é o primário de todo esse trabalho ao longo da tua carreira. Eu penso que sim. Não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas eu tive que trabalhar muito e dediquei-me muito ao hóquei em patins para atingir este patamar. Não sei quem é que disse isso, mas disse a verdade. Eu tive muito prestes de deixar o hóquei em patins porque não era opção, com os meus 14 anos, e depois de um dia para outras coisas mudaram. O meu pai nunca o permitiu, obviamente. E hoje sou campeão da Europa. Acho que isto dá para um documentário na Netflix. Agora é a tua vez. Acho que hoje aconteceu ao contrário, não é? Hoje veio o meu pai que foi atrás de mim e me abraçou depois de uma conquista tão importante como esta. Obrigado. Posso descer eu? Podes. Posso descer? Eu vou falar mal de ti, podes dizer. Chego só eu, na zona central. Quem é que vai quê? Defender os telefones da cerveja. Não há problema. Não. Ele já está tudo preparado lá embaixo para me dar banho, não há problema. Está feito, ok. Oh, Rui, aquela profecia libertada ontem, foi quase a bater a Amorim, como dissemos, o murro na mesa, em que amanhã cá estarás para ser campeão da Europa pela equipa do... Sim. Peço desculpa porque isto estava a pesar, eu queria tirar isto e não consigo. Já estava-me a doer o pescoço. Desculpa, Humberto, diz. Estava-te a Falar dizer da por causa profecia. da profecia que tu disseste. Essa profecia foi passada para o balneário. Como é que foi todas as emoções em torno deste jogo? Quando é que tu sentiste que não ia fugir o título? Olha, eu vou-te dizer isto de uma forma que é uma realidade, de facto. Um dos grandes responsáveis por esta... Vamos lá ver, não é por este êxito, mas por ter sempre viva a chama de que íamos, é o Paulo Marrubi, desde que chegou, e nós eliminámos o Paulo Marrubi, que eliminámos o Sporting, ele disse, vamos ser campeões da Europa, vamos ganhar a Liga dos Campeões. E, portanto, estamos com essa áurea, vamos ganhar a Liga dos Campeões. E, portanto, eu não precisei da profecia, porque nós tínhamos essas palavras sempre na cabeça, e obviamente que depois de termos eliminado o Noia ontem, seria possível hoje. O que é que tu sentes enquanto treinador? É difícil um treinador despir as emoções numa hora destas? Eu não sou uma pessoa muito efusiva nas conquistas.
tento ser equilibrado, como também não sou nas derrotas muito... Sou uma pessoa pouco expressiva. Eu, antes de mais, permitam-me, porque acho que é justo que o faça, que tenho que dar os parabéns ao nosso adversário, porque fez um grandíssimo jogo hoje também. E isto podia ter caído para o nosso lado ou para o lado do Porto. O Porto começou melhor na primeira parte, nós demorámos algum tempo a encaixar, o Porto criou algumas situações, nós fomos equilibrando o jogo na primeira parte, na segunda parte penso eu que já fomos mais iguais a nós próprios e podíamos até ter resolvido o jogo mais cedo, não sei se seria justo, não seria, depois nos penaltis, independentemente de ser, é um pouco aquela convicção de que vai acontecer, há uma coisa que eu tinha a certeza, que o meu guarda-redes ia defender muitos penaltis. Se depois íamos marcá-los ou não, eu já não sabia. Portanto, respondendo concretamente à tua pergunta, aquilo que eu sinto não é um orgulho próprio em mim, é um orgulho em mim próprio, é o reconhecimento do meu trabalho. É tão simples quanto isto, afinal eu tenho capacidade para alguma coisa. Portanto, e durante algum tempo andaram-me a fugir títulos, ficava sempre ali à beira, quando foi a Supertaça eu disse agora já não sou o treinador do quase, agora já sou o treinador campeão europeu de clubes, que é uma coisa bastante difícil. Algum dia, não sei se na minha carreira terei muitos mais anos ou não, se conseguirei ser campeão nacional, mas muito orgulhoso do trabalho que eu faço e que os meus atletas desenvolvem. Eu queria te perguntar, ainda relacionado sobre esse trabalho solitário de treinador, tu foste e vieste de Barcelos e disseste na altura que vieste um treinador diferente. Essa maturação como treinador coloca-te hoje aqui num patamar em que és campeão da Europa como treinador, como foste como jogador também. Sim, mas não, sem dúvida nenhuma, Humberto. Aquele tempo em que eu estive, concretamente, desculpa interromper, aquele tempo em que eu estive parado e voltei ao Boca de Barcelos, quando voltei eu afirmei que era um treinador diferente, não em termos de trabalho, mas em termos de lidar com algumas coisas. Não era melhor treinador de pista, era se calhar melhor treinador com lidar com algumas situações que faziam a diferença nestes pormenores de estás quase lá e não ganhas, mas agora estás lá e ganhas. Por exemplo, ser intransigente em algumas coisas que eu acho que são importantes no concretizar de objetivos, que é o grupo estar sempre acima de resultados ou de uma individualidade. Não estou a dizer que isso acontecia, mas às vezes a gente, olha um pouco para aquilo que é o momento, permite e admite determinadas situações, que depois vai verificar que aquilo tem alguma consequência ou vai ter alguma influência sobre o grupo. E não tenham dúvidas nenhumas disto que eu vos vou dizer. Um dos grandes vetores da conquista desta Liga dos Campeões é o grupo que eu tenho. É um verdadeiro grupo. São 10 jogadores, mais o meu staff, eu, um analista de vídeo, o meu adjunto, o meu fisioterapeuta, o meu mecânico, o meu diretor. Somos um verdadeiro grupo. Uma família para os bons e para quando é preciso estar ali, marcar a presença, senão era impossível chegar a este nível. E, obviamente, a estrutura que nos permite poder andar nisto que não é fácil, atenção, não é fácil em todos os aspectos, eu refiro-me até dos aspectos económicos. Falou do reconhecimento do trabalho enquanto a sensação de ser campeão europeu, mas o Barcelos não era campeão europeu. 23 anos. Não, 23 foi a última final. Desde 91, 34 anos então. Se eu souber fazer contas, não posso esquecer, porque amanhã eu tenho que ir trabalhar, às 8h30 da manhã estou a trabalhar, ok? Continua. É mais um pormenor. Isso é um outro detalhe que lhe cai bem. Não, sabe o que é que eu disse aos meus atletas? É assim, obviamente, as pessoas gostam vai ficar na história, fica na história do clube, não é? Mas a mensagem que eu passei aos meus atletas este fim de semana foi algo tão simples quanto isto. Vocês não queiram ficar na história do clube, vocês queiram fazer história para vocês próprios. Porque o ficar na história do clube é uma consequência de conquistarmos algo. Ontem já estávamos na história do clube porque atingimos uma final, já não atingíamos há 24 anos. Agora vamos ficar porque vencemos. Mas o que fica é para nós, eu consegui ganhar, eu consegui vencer. O meu nome vai lá estar escrito, mas eu consegui vencer. Portanto, obviamente que depois o resto é tudo uma consequência. Já falaste do grupo,
Tive que apertar um bocadinho com eles ao intervalo. Porque não estavam a desfrutar do jogo. O Porto foi superior na primeira parte, a equipa estava algo amarrada, algo tensa, não estava... estava sem alma, foi aquilo que eu lhes disse ao intervalo. Malta, nós estamos sem alma. Para podermos vencer isto, temos que ter mais alma. E a equipa apareceu diferente da segunda parte. E isso também é passado por ti, neste regresso, também voltaste com mais fome de vencer? Não voltei com mais fome de vencer, a fome é a mesma. Reparem uma coisa que eu vos vou dizer, de ano para ano e outro para o ano tem que ser em termos de trabalho tático desta coisinha mágica que não vale nada porque eles quase não ligam nenhuma a isto, mas em termos de trabalho tático nós temos que nos reinventar ano para ano. Porque isto está em constante evolução, hoje estuda-se todo o tipo... Eu preparei, eu disse-vos aqui ontem, eu preparei a semana toda especificamente para o Noia, com movimentações ofensivas para surpreender o Noia, porque eles tinham-nos feito um estudo exaustivo e eu sabia que eles estavam preparados para algumas situações. No jogo com o Porto eu não preparei absolutamente nada. Fiz-lhes um vídeo de 3 ou 4 minutos a falar de algumas situações mais que tínhamos que ter mais atenção, nomeadamente do Carlos e do Gonçalo. Mas este é o 8º jogo com o Porto, ou 7º jogo com o Porto este ano. Portanto, já estamos fartos de nos conhecer a todos os meios, as equipas têm mais colaboradores a trabalhar, a fazer a análise. Agora, se me perguntares o que é que pode ser diferente, o que faz a diferença às vezes entre nós treinadores, é a bola bater no posto ou não bater, mas principalmente, e eu digo muitas vezes também, hoje um treinador, no tempo em que eu jogava hóquei, o trabalho de um treinador, a importância do trabalho de um treinador é de 80% do trabalho de pista. Reparem, 80%. Hoje, o trabalho de um treinador, o trabalho de pista é 20%. O resto é saber conduzir homens, a observação e saber tomar decisões. Olá, não tenham dúvidas sobre isto. Boa tarde, Rui Neto. Há pouco falava da sensação que havia de ser um treinador do quase. Do quase. Depois de uma vitória destas nos penaltis, lembramos naturalmente daquela derrota a 6 segundos contra a Espanha, quando era selecionador. O que eu pergunto é se a felicidade agora é com mais intensidade do que a dor que sentiu naquele momento. A intensidade da felicidade é a mesma da intensidade da dor. Porque naquela altura seria o meu primeiro grande título. E naquela altura Portugal não ganhava um campeonato da Europa há 14 anos. E naquela altura perder um campeonato da Europa a 6 segundos da forma como foi, não matou, mas tive algum tempo em convalescença, muito tempo em convalescença. Foi muito complicado. Tens consciência que vais direto para as aulas, se calhar? Tenho, coitados dos meus alunos amanhã, mas eu também já marquei testes só para a manhã toda e a tarde toda, que é para não ter que me chatear muito, até vou adormecer para eles poderem copiar à vontade, mas já tinha essa ideia. Mas eu já sabia, eu disse, houve alguns atletas meus que até disseram que queriam comigo para a escola, eu não posso deixar ir porque eles não podem entrar lá, não é? Mas eu não posso faltar à escola porque infelizmente é o meu trabalho, pelo menos até dia 1 de setembro. Matemática e informática. Pois, mas eu, para meter o 102, tenho que estar muito doente, porque eu gosto muito dos meus alunos. E amanhã eu vou dar teste, eu gosto de os ver sofrer. Quem era o jogador especial de ir à escola? O Miguel Rocha disse que queria ir comigo à escola. Ele tem umas dificuldades na matemática e aprendeu alguma coisa. Eu só quero dar uma dúvida. Sim. Disse, tinha a certeza que o meu guarda-redes ia defender todos os penaltis ou alguns penaltis? Muitos penaltis. Muitos não são todos, podem ser 4. Não foi preciso porque eles falharam o 4. Portanto, defendeu toda a escola. Defendeu existe um... Eu vou responder a isso. Existe um histórico muito recente com o Liceu da Coruña que ele não sofreu nenhum penalti. Os meus atletas todos os dias de treino, ficam 6 atletas, o Pedro, os que marcaram os penaltis hoje, mais o Poca que está aleijado, a fazer um concurso de penaltis e livres diretos. Todos os dias eles têm uma tabela, apontam lá e depois, no final do mês, quem fica em último tem que pagar um lanche ou isto ou aquilo. Às vezes não se marca nenhum penalti. Hoje marcamos 2 penaltis. Aquele que estaríamos todos à espera que fosse decisivo nos penaltis, Miguel Rocha, falhou. Eu disse ao meu adjunto, o herói hoje vai ser o Pedro Silva, como foi na Supertaça, foi o primeiro a marcar. São convicções, mas isto são coincidências, só mais nada. É um desabafo convosco, não tem nada a ver com sabedoria. Não, eu tinha a convicção, porque o Conte agora tem trabalhado muito a forma como defende os penaltis e não é fácil bater os penaltis. Está mais fácil bater os livros diretos, que era mais difícil do que penaltis agora. Ele posiciona-se muito bem.
Obrigado a todos. Muito obrigado. E vou ver se tomo banho. Já tomei um banho, mas vamos ver se tomo banho. E amanhã um texto fácil. Não, agora, eles souberam escrever um novo.